Eu sou o engenheiro Fabrício Knit e eu vou estar aqui apresentando para vocês o Template Expert, que é a ferramenta base do nosso fluxo de trabalho para elaborarmos projetos como esse aqui, totalmente desenvolvido utilizando o Revit Map. E esse nosso método, ele foi refinado ao longo dos mais de 200 mil metros quadrados projetados aqui pelo meu escritório de projetos, a Engenharia Moderna. Então vamos direto ao assunto. Eu tenho aqui aberto o modelo de um projeto elétrico praticamente finalizado, que tem um valor médio de mercado de R$ 1.600, que eu desenvolvi em 2 dias trabalhados. E aqui nós temos vários elementos já modelados que estão disponíveis no nosso template, que são as famílias de interruptores, tomadas, quadros, enfim, tudo que você precisa para estar desenvolvendo uma casa ou até mesmo condomínios, assim como eu faço aqui pelo meu escritório de projetos, e tudo isso aqui dentro do Revit. Eu quero começar mostrando aqui para vocês uma tabela exclusiva aqui do nosso escritório, que é como se fosse o próprio Excel dentro do Revit. Eu vou dar uma sumida aqui, só para não atrapalhar a visualização da tabela, e pronto. Pessoal, eu tenho o maior ciúme dessa tabela aqui, sério, porque através de diversas fórmulas eu consegui sintetizar o cálculo de previsão de cargas da nossa NBR 5410 para aqui para dentro do nosso template. E inclusive eu consegui também considerar o cálculo das nossas TUs, que são esses valores daqui, olha, que são as nossas tomadas de uso específico, que são as cargas de forno, chuveiro, enfim. E com isso eu consigo obter esse valor daqui, que é a minha carga instalada mínima total de todo o empreendimento. Isso daqui vai ajudar demais quando eu preciso, por exemplo, dar entrada com urgência na concessionária. E você sabe que no nosso setor é sempre tudo com urgência, né? Ou até mesmo quando o contrato é só para calcular o padrão de entrada do projeto, porque ela funciona independente do nosso modelo, da nossa modelagem. Para vocês entenderem melhor, eu vou excluir aqui toda a nossa modelagem. Dá um OK aqui no Delete. Vou voltar aqui para a nossa tabela e veja que nada na tabela foi alterado. E o melhor é que essa tabela ainda por cima vai auxiliar aí quando a gente estiver executando o projeto. E vocês vão ver, é surreal. Quem já conhece o Revit sabe que isso não é fácil de desenvolver. São várias fórmulas para a gente chegar nesse resultado daqui. Vou voltar aqui para o nosso 3D, vou dar um Ctrl Z, porque agora eu vou mostrar um dos grandes trunfos do nosso template, que são as nossas famílias paramétricas focadas em produtividade. Eu tenho certeza que vocês nunca viram nada como isso. Veja como funciona, por exemplo, essa tomada daqui, que é uma tomada comum. Veja aqui na descrição, que é um conjunto de uma tomada 2P mais T 10 amperes, numa caixinha 4x2. E se eu der um simples clique aqui nesse parâmetro de tomada central 20 amperes, ele já altera aqui a nossa simbologia e a nossa descrição do material já é ajustado automaticamente para 20 amperes. E essa informação é o que vai para as nossas tabelas lá de quantidades. E pessoal, essa simplificação de família aqui, além de gerar produtividade, porque você não vai mais precisar ficar buscando essa opção de tomada no meio de 20 tipos de família diferentes, você também vai deixar o nosso modelo bem mais leve. E agora, veja esse outro exemplo daqui, que são as nossas famílias de interruptores. Vou colocar aqui em qualquer lugar. Galera, isso daqui é o auge da produtividade, porque todas as teclas aqui estão automatizadas. Veja que aqui a gente colocou um interruptor com 3 teclas simples, tá? E aqui nós temos a opção de modificar cada uma dessas teclas. Veja aqui o superior, central e inferior. Então, se eu quiser que a tecla superior seja paralelo, eu clico aqui nesse parâmetro e já é atualizado aqui de forma automática a nossa simbologia e também a descrição do nosso material. Isso aqui serve para todas as teclas, tá? Então, tudo isso vai sendo ajustado conforme a nossa necessidade. E fazendo aqui, parece bem simples, né? E a execução realmente é super simples, como vocês estão vendo. Mas eu posso garantir que foram várias e várias horas de trabalho para chegar nessas imensas fórmulas aqui dentro dos nossos parâmetros do Revit que resultam nisso daqui. Agora eu vou dar um delete porque eu quero mostrar uma outra coisa. Vou clicar aqui dentro dessa família e vocês vão perceber que todas as nossas famílias vão ter esses dois parâmetros aqui, deslocar símbolo na horizontal e deslocar símbolo na vertical. Se eu clicar aqui nesse parâmetro, a nossa simbologia vai ser ajustada aqui, né, para esse outro tipo de simbologia, que vai deslocar o interruptor para um lado e a tomada para o outro. E todos os nossos componentes elétricos vão ter isso daqui, tá? Então, sempre a tomada vai deslocar para um lado e o interruptor vai sempre deslocar para o outro. Isso daqui
É mais um opcional aí para vocês, tá? Porque tem gente que prefere trabalhar aqui dessa forma. E aqui, nesse outro exemplo, eu vou mostrar aqui como é que funciona esse deslocamento da simbologia na vertical. Veja que esse interruptor aqui e essa tomada, eles estão no mesmo alinhamento vertical, tá? E aí, para não haver essa sobreposição de simbologia, por exemplo, eu vou colocar 0 aqui. Veja que está sobrepondo uma simbologia à outra, tá? Então, para não haver essa sobreposição de simbologia, a gente coloca aqui só um nesse parâmetro. E aí, digamos, ele pula uma casa, tá? Por exemplo, aqui com essa tomada, se eu colocar 2, ele vai pular 2 casas, vai estar à frente aqui da nossa simbologia do interruptor, tá? Vou dar um Ctrl Z. E isso aí, galera, vai garantir o padrão visual aqui dentro dos nossos projetos. E galera, quando eu falo aqui das nossas super famílias, obviamente nós temos esses elementos, né? Todos esses elementos aqui que serão modelados no projeto, que são as famílias exclusivas que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, e muito menos com essas estratégias aqui de modelagem que eu desenvolvi para gerar produtividade, e nem com esse nível de detalhe, né, que é surreal. Mas além desse tipo de família, eu vou querer citar aqui 2 tipos que vão estar aqui nessa parte de consulta técnica. Vou entrar aqui no meu dimensionamento de eletrodutos. Galera, isso daqui é uma família que dimensiona os eletrodutos. Eu vou pegar como exemplo um trecho aqui do nosso projeto, que é esse trecho aqui, corrugado PAD. Ele está aqui com um diâmetro de 40 milímetros. E nós temos aqui 4 cabos de 25 milímetros quadrados e um cabo aqui, que é o terra, com 16, tá? Vou colocar aqui na nossa família e é bem simples, tá? Primeira coisa, a gente vai ajustar aqui a ocupação máxima, que se for para um condutor, isso daqui, tudo conforme a norma, tá? Se for para um condutor, a ocupação é recomendada de 53%, 2, 31%, 3 ou mais condutores, 40%. No nosso caso é realmente 40%, vou manter. E agora nós temos aqui 2 tabelas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Do lado esquerdo são aqueles cabos que a gente vai preencher, que são em PVC flexível, isolamento em PVC flexível, que suporta até 70 graus. E do lado direito são os cabos com isolamento EPR ou XLPE, que garante aí uma proteção até 90 graus. E aqui é bem simples, é só eu colocar aqui a quantidade de cabos que a gente tem lá dentro do nosso eletroduto, que no nosso caso aqui são 4 cabos aqui de 25 e um cabo de 16, tá? E aí, a partir do momento que a gente preenche isso daqui, nossa tabela já é feita aqui o cálculo de forma automática aqui de todos os tipos de eletrodutos: PVC flexível, PVC rígido, PAD flexível e aço galvanizado. No nosso caso lá, nós temos um PAD flexível e veja que o eletroduto de 40 milímetros não suporta aquela quantidade de cabos, porque a gente tem uma ocupação aqui de quase 54%, e aí é recomendado que a gente utilize um diâmetro de 50 milímetros, tá? Que seria um diâmetro de 1,5 polegada aqui para o nosso eletroduto, tá? Então é bem simples a gente fazer esse ajuste, é só a gente selecionar aqui dando um tab e colocar aqui que o diâmetro é de 50, tá? Pronto, já foi ajustado, até a nossa tag aqui já puxou o valor lá do nosso diâmetro e tá tudo certo. Agora se ligue nessa outra superfamília aqui, que é na mesma pegada lá do dimensionamento de eletrodutos, que é só preencher aqui os parâmetros e ela calcula a queda de tensão de forma automatizada. Na nossa tabela de dimensionamento, dentro do meu template, já existe o parâmetro lá para dimensionar a queda de tensão, mas essa super família aqui me ajuda demais para fazer simulações, ou, por exemplo, quando eu trabalho com vários arquivos para uma mesma edificação linkados, né? Como no caso de um prédio, enfim, isso vai te ajudar demais. Galera, é o seguinte, eu não tenho como falar de todas as super famílias aqui, porque senão eu iria passar aqui o dia inteiro só para isso. Mas espera aí que eu vou falar de mais uma, que esse aqui é polêmico, que é a nossa família de diagramas unifilares. Agora vocês não vão mais precisar estar modelando disjuntores dentro dos quadros, tá? Se você já utiliza o Revit com algum outro template, você vai saber do que eu tô falando. Porque, galera, sinceramente, de um cara que tá no campo de batalha todos os dias e que entrega jogo de projetos todos os meses, isso é uma perda de tempo. Quer dizer, só fazia sentido porque você era obrigado a executar essa etapa para poder gerar o quantitativo de disjuntores. Mas, para ser claro,
esse detalhamento aí do quadro simplesmente não ajuda na obra. E digo mais, modelar cabo é uma situação que eu acho pior ainda, porque é praticamente um outro projeto que você vai estar desenvolvendo e o Revit não foi feito para modelar cabos. Vão ser várias horas aí trabalhadas a mais e que o cliente não paga por isso, tá? E ainda por cima, se tiver alguma revisão de projeto, você se lascou. E para resolver esse problema que consumia várias horas de trabalho e em situações de revisão de projeto era mais um item para lembrar, eu consegui encontrar uma forma de quantificar os disjuntores a partir do nosso diagrama unifilar. E esse diagrama unifilar é um item obrigatório em todos os nossos projetos. Galera, já adianto para vocês, não foi fácil. Eu tive que fazer essa família daqui 2 vezes para dar certo. Gastei mais de um mês nessa brincadeira, mas isso daqui me poupa muito tempo todos os dias em todos os meus projetos, que algumas vezes pelo prazo eu não conseguia ou até mesmo esquecia de modelar aqueles benditos disjuntores. Então, para você estar quantificando aqui os disjuntores, é bem simples. É só você preencher aqui os dados do nosso diagrama, como você iria preencher normalmente, e automaticamente aqui já é dado o nosso quantitativo. Por exemplo, eu vou mudar aqui esse meu disjuntor geral para um disjuntor de 100 amperes e veja que já vai ser ajustado aqui automaticamente na nossa tabela. Então tudo isso daqui, todos esses circuitos, o DR, o DPS, tudo está linkado aqui com a nossa tabela. Pronto, agora eu prometo que eu não vou mais falar dessa parte aqui de famílias. Já falei demais, mas tem muitas coisas ainda que eu não citei aqui que te ajudam muito no nosso dia a dia. Mas para não correr muito tempo, eu quero falar agora de uma coisa muito importante nos nossos projetos, que é a parte de dimensionamento. Eu vou abrir aqui essa tabela. E pessoal, eu fiz questão de abrir essa tabela daqui porque eu quero te mostrar essas 3 colunas aqui, quero citar elas. Porque tem muitas pessoas por aí ensinando a definir o cabo a partir desse parâmetro. Aqui seria a nossa corrente de projeto, só que corrigida com os fatores de agrupamento. Mas não é neste momento aqui que a gente utiliza os fatores de agrupamento. Na verdade, essa coluna aqui não serve para nada, porque os fatores de agrupamento precisam ser aplicados nas capacidades de corrente dos nossos cabos, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Eu quero te falar antes dessas 2 colunas também. Aqui é basicamente algumas configurações dentro do próprio Revit que a gente faz dentro das configurações internas dele. E o Revit nos dá um pré-dimensionamento aqui. Você pode perceber que aqui ele já informa que é um cabo de 2,5 e tal. E esse valor daqui é dado a partir dessa informação dos disjuntores. Então, vamos supor que eu informe aqui, por exemplo, um disjuntor de 25 amperes. Então automaticamente, veja que esse cabo já foi ajustado aqui para 4 milímetros. Eu vou dar um Ctrl Z. Veja que o Revit está me sugerindo esses 3 cabos, esses 3 circuitos, cada linha é um circuito, né? Em todos esses 3 circuitos ele está me sugerindo um cabo de 2,5. E veja que no nosso dimensionamento, nesses circuitos aqui alertados em vermelho, esses cabos não passaram no cálculo. Isso porque nós temos aqui os valores de capacidade de condução do cabo, que é de 24 amperes, né? Ele suporta até 24 amperes. Só que se eu for aqui mais para o lado, eu tenho aqui os fatores de agrupamento e de temperatura aplicados ao nosso cabo. E veja que essa capacidade de corrente corrigida aqui do cabo reduziu bastante. Então 14,5 está sendo menor do que o disjuntor que a gente definiu aqui para o nosso circuito de 16 amperes. Isso quer dizer que o cabo iria derreter e o disjuntor nem sequer iria disparar. Resumidamente falando, deixa eu abrir aqui a minha outra tabela, que está mais organizada, e percebam que o ponto crítico aqui para tá dando esse resultado é porque aqui nos circuitos agrupados a gente tem 5 circuitos agrupados passando por um mesmo eletroduto. Então, se a gente reduzisse aqui, por exemplo, para 3, vamos ver. Aí, ó, já passou no cálculo. Mas não é o caso, né? Então, vou voltar aqui para o 5. E aí, o que é que a gente teria que fazer? Vou aqui para o nosso projeto. Vou dar um zoom aqui. Esse aqui é o gargalo onde está passando 5 circuitos, né? Que temos o circuito 1, 4, 16, 17, 18. E aí, para validar isso daqui, é só a gente pegar um eletroduto e modelar aqui
do nosso quadro até a nossa caixinha aqui. Pronto, modelamos. E aí a gente informa que esses 3 circuitos aqui estão passando separadamente nesse eletroduto. Vou colocar aqui a nossa tag. E eu posso apagar aqui esses 3 circuitos que não vai estar mais passando por aqui, tá? Então ele está fazendo esse percurso. Sai do quadro e vem até a parte que está subindo lá para a nossa cobertura. Deixa eu mostrar aqui no 3D. Então BX. Veja que seria esse percurso daqui que o nosso circuito estaria fazendo, tá? Então ele está saindo aqui do quadro e vem até nesse circuito terminal aqui, que é o local onde está as nossas condensadoras do ar-condicionado, tá? Então vou voltar aqui para a tabela de dimensionamento. Lembrando que os nossos circuitos 1, 4, 16, 17 e 18 estão agora passando com 3 circuitos agrupados. Então vou ajustar aqui para 3 e agora já passamos no cálculo. E galera, tudo isso daqui é conforme a nossa norma, a NBR 5410. Cada valor desses daqui está sendo puxado da tabela da nossa norma e isso não foi simples de fazer. Vocês sabem que são muitas informações que temos na tabela de capacidade de condução dos cabos e eu sintetizei tudo isso para cá. Então é muito simples agora a gente está configurando aqui, dimensionando os nossos circuitos e agora a gente não vai mais precisar ficar tendo que abrir a nossa norma, tendo que estar com a nossa norma sendo consultada todas as horas, porque agora a gente já tem todas as informações sintetizadas aqui dentro do nosso template. E galera, fora tudo isso daqui que eu já te mostrei, vou até deixar fechado aqui para deixar mais organizado. Nós temos um template completaço aqui com um banco de detalhes repleto de esquemas aqui para todas as situações que você precisar, inclusive até também esquemas de comando aqui, comandos elétricos que são mais recorrentes aí no nosso dia a dia. Temos também aqui vários modelos de vistas aqui que vão deixar nossos projetos apresentáveis. Temos várias tabelas aqui com os quantitativos totalmente precisos que vão deixar nossos orçamentos aí exatos. Temos inclusive tabelas aqui que vão ajudar na revisão da sua modelagem também. Isso daqui você não vai encontrar em lugar nenhum, tá? Porque as nossas famílias já foram desenvolvidas pensando nisso daqui também, para que a sua modelagem não contenha erros. Tabelas de quadro de cargas aqui totalmente personalizadas, para que você possa finalmente ter uma entrega aqui de projeto com um padrão de excelência, tá? Enfim, eu resumi aqui o máximo que eu pude os recursos do nosso template. Então é isso, galera. Eu vou estar encerrando por aqui e muito obrigado pela sua atenção. Valeu!